Pessoal, tudo bem com vocês? Professor Wesley aqui, professor de Ciências. Neste vídeo eu vou corrigir com vocês as atividades, é o vídeo 2, né? Eu vou corrigir as atividades das semanas 3 e 4 do PET 7 de Ciências do nono ano. Então acompanha comigo na tela. Esta matéria da terceira semana, ela fala sobre a preservação da biodiversidade. Então, aqui nós temos o que é uma unidade de conservação, né? Uma área de proteção ambiental. A gente tem as áreas de proteção integral, aquelas que são liberadas apenas para visitação, algumas para visitação e estudo, e aquelas de uso sustentável, onde as pessoas podem ali fazer extração, né, como pesca, caça, de forma controlada, ok? Então vamos lá, primeira questão aí, da semana 3. O que são unidades de conservação? Então você pode pegar esse pequeno trecho aqui do texto, ó, e colocar como resposta. Então está aqui, ó. Essas são áreas que ajudam na recuperação de ecossistemas degradados, na preservação de espécies endêmicas, organismos naturais encontrados apenas naquele habitat e de espécies ameaçadas de extinção. Além disso, ajudam a regular, né, o clima. Então, este pedacinho aí vocês podem colocar como resposta na questão de número 1, ok? Vamos para a questão de número 2. Explique com suas palavras qual a importância de conservar a biodiversidade. Então, qual que é a importância? Quando você preocupa com a conservação da biodiversidade, você contribui para também manter o equilíbrio do clima, porque as plantas o tempo inteiro elas interagem com o ambiente, fazendo troca de substâncias, tanto captando o gás carbônico do ar, quanto também liberando oxigênio. Ou seja, as plantas elas trabalham como se fosse um filtro mesmo do ar. Elas trabalham na filtragem do ar e produção de oxigênio. Além de, quando existe algum projeto, né, de conservação da biodiversidade, nós temos que levar em consideração também os animais, os demais seres vivos, né, além das plantas. Eles são muito importantes porque fazem parte do equilíbrio da cadeia alimentar. Então, muitos seres vivos trabalham no controle de pragas biológicas, contribuindo para que o ambiente se mantenha em equilíbrio, evitando a existência de diversos tipos de doenças. Então, o que você pode colocar como, né, resposta aí? Qual que é a importância de conservação da biodiversidade? Então, você pode colocar manutenção do equilíbrio do clima, manutenção do equilíbrio da cadeia alimentar, evitando doenças, evitando poluição da água, do solo. Acho que tá bom, tá suficiente, não precisa colocar mais não, tá bom? Então é isso aí. Questão de número 3. Por que é importante conservar o hábitat dos seres vivos? Por que é necessário, né, você conservar o habitat natural dos seres vivos? Quando se há uma conservação, né, do habitat natural dos seres vivos, quando existe essa conservação, aquele ambiente é um ambiente que apresenta-se em maior equilíbrio, evitando o aparecimento de doenças, pragas biológicas que podem comprometer tanto a agricultura, né, dificultando a produção do nosso alimento, quanto também a nossa saúde, ok? Questão de número 4. Uma mineradora descobriu após alguns estudos que em uma determinada região existia uma reserva de um certo mineral. No entanto, essa reserva está localizada dentro de uma reserva biológica. A atividade de mineração poderia ser permitida nesse local? Justifique sua resposta. Não, porque a reserva biológica é uma área de estudo, visitação e conservação. Então, neste local não seria permitido a extração de minerais, porque ela é uma unidade de conservação integradora, ok? Não é de uso sustentável. Beleza? Então, com isso, fechamos aí as 4 questões da terceira semana. Vamos agora para a quarta semana. Continue acompanhando comigo aí na tela. E vamos para a atividade da quarta semana. Nessa quarta semana, nós temos como matéria, como conteúdo principal, as atividades, as ações, né, de sustentabilidade, como, por exemplo,
o sistema de coleta, tratamento, transporte do lixo e várias outras ações de sustentabilidade. Então, temos aí a nossa primeira atividade. Explique o que é desenvolvimento sustentável. Quando nós voltamos aqui no texto, a gente tem aqui já de forma bem simples e resumida o conceito de desenvolvimento sustentável. Você pode copiar este conceito para responder a questão de número 1. Este conceito é definido como a capacidade de manter o crescimento econômico de um determinado território de forma a conservar e não esgotar os recursos naturais, os garantindo às gerações futuras. Então, o que é isso? Desenvolver-se de forma sustentável não é você obter, extrair, retirar todos os recursos daquele local, mas retirar uma quantidade suficiente para manter o ambiente em equilíbrio e de maneira que as futuras gerações também possam ter acesso a esse recurso. Então, para responder a questão de número 1, você pode copiar esse trecho que eu marquei para vocês aí. Ok? Vamos prosseguir então para a próxima questão. Nossa questão de número 2. Proponha 2 atitudes individuais e sustentáveis que não estejam citadas no texto dessa semana. Então, eu vou colocar aqui 2 exemplos que veio na minha mente agora, e você pode colocar outros exemplos que você conheça do seu dia a dia, ok? Então, são 2 atitudes individuais e sustentáveis. Por exemplo, olha, reaproveitar casca de alimentos. Você pode reaproveitar as cascas de alimentos tanto para fazer outras receitas, né? Uma das formas de reaproveitamento é essa, e tem outras formas também, né? Uma forma que eu citei como exemplo, fazer outros alimentos, outras receitas, e também você pode utilizar para a produção do composto orgânico, que é um adubo natural e que tem grande importância aí para as plantas, porque ele é rico em nutrientes, ok? Então, este é um dos exemplos que eu cito para vocês. Um outro exemplo de atitude sustentável e que não está ali explicada, né, diretamente no texto, é o reaproveitamento da água da chuva. Você pode colocar isso também, né? Reaproveitar a água da chuva. Então, são ações de sustentabilidade, que uma vez você está reaproveitando esses recursos, ou essa matéria-prima, digamos assim, dependendo do que vai ser utilizado com ela, vai ser feito com ela, você contribui para economizar esse recurso natural. Tudo bem? Então, são ações aí de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Bom, nossa próxima questão, de número 3. Assinale a alternativa que não está alinhada aos princípios do desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá. Alternativa A. Fazer o uso de fontes alternativas de energia como energia solar. Tá certo? Letra B. Conservação das florestas. Também está certo. Letra C. Ampliação do uso de combustíveis fósseis. Não, está errado. Nós não temos que ampliar o uso de combustíveis fósseis. Tem que ser reduzido, né? Substituir por outros tipos de energias mais limpas, que não vão explorar tanto o ambiente como essas energias, como esses combustíveis fósseis. E não só o excesso de uso, mas também esses combustíveis eles não são renováveis, né? Ok? Então vamos para a próxima questão, questão de número 4. Essa questão é a última. Você observa na imagem aí uma pessoa, como um tipo de um índio, né? Dá para ver a casinha dele aí do outro lado do rio, o rio totalmente poluído e ele catando o lixo aí no rio. Então, o que a atividade 4 pede? Olha, observe a charge abaixo, que está relacionada ao tema dessa semana, e escreva um pequeno texto sobre ela. Então, você vai analisar a imagem e criar o seu pequeno texto aí para completar a sua questão, tá? Uma sugestão, você coloca que as pessoas, se você observar o fundo dessa imagem, tem uma cidade, digamos assim, de pessoas brancas, né, de homens brancos, digamos assim, né, como o índio fala
não necessariamente pessoa da pele branca, mas ele chama, né, de forma geral, o homem que não é índio de homem branco. Então, veja bem, essa cidade ela está jogando lixo no rio e o lixo está passando dentro da área de reserva onde mora o índio está catando esse lixo. Então, você pode desenvolver o seu texto fazendo uma crítica à civilização humana e o desrespeito deles tanto com a natureza quanto com as pessoas que vivem nessas áreas de preservação. E contra eles mesmos, porque esse recurso natural aqui também contribui para aquela cidade. Ok? Então aí fica, né, a sua criatividade. Você pode também fazer o texto defendendo aqui a ação do índio, apoiando ele, né? Se todos se conscientizassem, cada um fizesse a sua parte, enfim, você vai usar a sua criatividade aí para desenvolver esse texto. Beleza? Até mais então, até o próximo vídeo aí.